Oi, deputado. Tudo bem? Tudo bom, hein, senhor? Só ajustando aqui o celular. Eu também preciso aqui. Eu tô com umas luzes. Tô num lugar Hum? diferente hoje. E aí vamos ver se a internet ajuda. Essa internet tem ajudado muito pouco, isso Tudo sim. bem? Pois é, você sabe, eu tô aqui pertinho do senhor. Eu tô em Jundiaí Uhum. e eu vim pra cá ontem. Cheguei aqui na casa dos meus pais. A net tava fora do ar e disse que só vai voltar amanhã à noite. E aí eu tô emprestando um lugar aqui para ver se eu consigo fazer com uma internet emprestada, porque o 4G acho que não aguenta. Mas estamos aqui, espero que dê tudo certo. Primeiro, obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui. Já ouvi falar muito bem do senhor pela Suelma, pelo Bernardo. E espero que a gente É. possa se conhecer ao vivo logo. Você mandou um belo roteiro aqui. Vamos ver se a gente consegue cumprir, né? Mas é muito, Não. muito livre. A gente faz um bate-papo bem tranquilo. Eu tenho esse roteiro aqui para me basear, porque eu não sou uma expert no assunto, então eu tive ajuda, é claro. É. E a nossa audiência também pode fazer perguntas se quiser. Não sei se todos os que estão aqui nos acompanham, mas a gente consegue também intercalar com perguntas da audiência. A minha ideia é fazer um bate-papo de mais ou menos 1 hora. E Tá. fique livre para falar de outros temas também, por favor. Não, tranquilo. Vamos lá. Tô até abrindo umas telas Então vamos aqui, lá. porque tem coisas bacanas que rolaram nas últimas reuniões da Frente Parlamentar da Bioeconomia e que eu Aham. acho que valem bem a pena aqui, da proteínas alternativas, depois tem Ótimo. fitoterápicos, também bem interessante. Legal. Pessoal, se em algum momento travar, quem está assistindo aí, manda uma mensagem, se for o meu que travou, ou se for o deputado, que aí a gente ajusta por aqui. Qualquer coisa eu corro para o 4G. Mas então eu vou apresentar o deputado, que acho que precisa de menos apresentação do que eu, mas o deputado é Alexis Joseph Steverlink Fontaine. É assim que fala? Steverlink. Steverlink Fontaine. Steverlink. O deputado. Bacana. O deputado ele é engenheiro mecânico pela FEI, tem pós-graduação em administração de empresas pela FGV, é empresário, foi presidente da ANAPRE, que é a Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho, já foi diretor adjunto do CIESP também, foi eleito deputado federal pelo Novo por São Paulo, está no seu primeiro mandato pela Câmara Federal. Atualmente ele é integrante da Comissão de Desenvolvimento Econômico e da Comissão de Finanças e Tributação. É membro titular da Comissão Especial da Reforma Tributária, que é um tema que a gente deve tratar aqui, e presidente da Frente Parlamentar Mista pela Inovação na Bioeconomia, que eu acho que é o nosso maior tema hoje. Uhum. Então, deputado, eu vou começar aqui pedindo para o senhor falar de conceitos. Então, o bio, ele vem do grego vida, mas mais do que apenas vida, o que é vivo, ele precisa garantir vida, né? Então, assim, o que é a bioeconomia, como que ela é inovadora e onde ela está? Porque nós, cidadãos comuns aqui que não estamos acostumados com essas terminologias, onde que a gente tem contato com a bioeconomia no nosso dia a dia? Vamos entrar primeiro para um conceito que na evolução da civilização, até escutei isso recentemente numa palestra, eu gostei muito disso. Antigamente toda a nossa vida era bio, né? Quando o ser humano era muito primitivo, ele vivia de caça, ele vivia de pesca, ele vivia de plantar, ele não tinha nenhuma atividade industrial, vamos dizer assim. Com o tempo, foi se descobrindo, né, as nossas reservas de carbono, que basicamente vamos falar de origens fósseis, o petróleo, e que começou, e o petróleo, vamos dizer, claramente, né, mesmo o gás que está lá embaixo, o xisto, nada mais é do que o carbono que ficou reservado com a história do planeta, nem da humanidade, do planeta, que formou aquelas grandes reservas, e que aí nós, seres humanos, descobrimos aquilo e vemos um grande potencial energético. E aí começamos a criar toda uma economia baseada
nos derivados de origem fóssil. Ou seja, criamos as refinarias, criamos os polímeros, criamos as matérias-primas, os insumos, fomos criando toda a economia baseada nisso. Ou seja, nós tiramos essas reservas de carbono que estavam guardadas lá e começamos a devolver para a nossa atmosfera. No fundo, nós começamos a encher o nosso planeta de carbono livre. E a bioeconomia, ela é, vamos dizer assim, uma segunda. Principalmente, ou seja, nós vamos ter toda uma economia paralela àquela economia tradicional que nós temos, tá certo? Mas de uma origem que é uma origem renovável, de uma origem que, interessantemente, as plantas, por exemplo, são no seu processo de fotossíntese carbônico para poder fazer o seu crescimento. Então, quando a gente pega plantas e transforma em polímeros, como um biopolímero, nós estamos refixando, nós estamos fazendo o contrário. Então, a bioeconomia é toda essa economia básica, mas é muito mais do que isso, porque a gente pode falar de fitoterápicos, a gente pode falar de novas fórmulas de DNA para remédios, para cosméticos. Nós estamos falando até, nós vamos entrar daqui a pouco no assunto, mesmo em alimentações que estão substituindo a carne natural. Então é um mundo novo que está sendo criado com a capacidade do ser humano de inventar, de inovar, de estar procurando, e que o Brasil é um grande protagonista. Vamos fazer essa primeira apresentação, depois a gente vai avançando no teu questionário, no teu roteiro grande aqui. Legal, deputado. Tem um pessoal aqui dizendo que o seu é que está travando. O meu eu já mudei para o 4G aqui. Então, qualquer coisa eu peço para o senhor repetir. Eu vou tentar. Se perdemos alguma coisa. Acontece. Acontece sempre. Será que eu vou para o 4G? Nem sei se vai dar 4G eu achei aqui que em casa. Aqui melhorou. Aqui melhorou, tá difícil, né? Mas acho que melhorou. Você sabe que melhorou bem. eu prefiro menos o Instagram por causa disso, viu? Ele vira e mexe esses problemas de sinal. Vou tentar passar para o 4G aqui, tá? Tá. Peraí. Ó, esse Jaime Fing, dei aula na FEI São Bernardo do Campo 76, 79. Foi seu professor, será? Agora acho que travou porque ele está mudando para o 4. Melhorou ou piorou? Melhorou. Vamos lá. Voltou? Vamos lá. Então vai lá. Voltou. Bom, então vamos falar de bioeconomia para começar. A bioeconomia, a não tradicional, ela valoriza a floresta em pé. Então, uma biodiversidade saudável e abundante. A saída em ambiental, pois faz com que a árvore em pé valha mais do que queimar ou derrubar madeira, né? Mas a minha pergunta é se a bioeconomia ela sempre leva para um desenvolvimento sustentável ou, pelo simples fato dela ser biomassa, ela é sustentável ou se ela for extrativista, ela acaba causando os mesmos danos e o mesmo sequestro de carbono do que uma outra atividade qualquer? Sim, você pode ser mais inteligente ou menos inteligente nessa tua cadeia. A grande preocupação é que a cadeia seja circular, ou seja, a gente está sempre retornando ao mesmo primeiro ponto e não precisa ficar emitindo carbono e talvez até fixando mais carbono. Então, lógico, se eu pego toda, por exemplo, a cana, né, de açúcar, né, eu vou lá, faço o esmagamento e tiro o açúcar,
faço todo o processo do álcool. E aquele bagaço que sobrava tinha a possibilidade de ou botar fogo, né? E aí gerar energia elétrica com a biomassa, mas queimando aquilo. Ou a gente pode partir para uma segunda, álcool de segunda geração, que é pegar toda aquela massa orgânica, mas que não tinha uso, e aí começar a colocar com adição aí de ácidos, de bases e tudo mais, numa biorefinaria, e você faz um segundo processo de produção de álcool, aí que segunda geração, a partir desse material, essa celulose, né, que a gente chama. Então, você tem essa possibilidade. É uma questão de poder ter escala e começar a avançar, e, no fundo, de ser economicamente viável, porque, querendo ou não, tudo para de pé quando é economicamente viável. Quando você tem que ficar subsidiando ou você tem que ficar forçando muito para algo funcionar, aquilo acaba não se sustentando no tempo e fica muito pontual. Tá? Então, essa é um dos exemplos, né, que pode ser. Você pode usar a bio e ter um trecho. Acontecia isso também com o vinhoto, que é outro subproduto que acontecia, que também era jogado na natura, para poder até fazer um novo fertilização das terras que iam ser plantadas, mas era um cheiro muito forte, era algo que, assim, desagradável. Então, com a química, a gente vai procurando novas utilizações, com a lignina, a mesma coisa. Tem uma série de outros materiais que, em vez de simplesmente queimar ou simplesmente descartar, você continua no processo e vai procurando o que tem na molécula de interessante. Então, necessariamente, quando a gente faz isso, está ligado a uma economia de baixo carbono, né? Como que a gente consegue perseguir isso e como que a gente consegue estimular essa agregação de valor pela conquista tecnológica? Então, primeiro assim, tudo que você queimou, você vai jogar CO2 de volta, tá certo? Então, o interessante não é ficar queimando absolutamente nada, é poder, dentro do processo, ir aproveitando a molécula. Como que se agrega valor? Bom, aí vai depender muito do setor que você está trabalhando. Um dos pontos principais de agregação de valor, que é a questão da mata em pé e não deitada, quer dizer, não simplesmente sair queimando as coisas e aí tem um extrativismo que ele como que chama? Que é nocivo, ou seja, você não tem mais a renovação. Então, predatório, exatamente. Extrativismo predatório, aquele que vai, destrói e não tem mais nada, como se fosse uma extração de minério, né? Ele não tem o que fazer mesmo, você não vai repor aquilo. Mas no caso das origens bio, o que nós temos ainda é descobrir todos os potenciais que nós temos na natureza brasileira. O Brasil tem assim, um banco genético enorme, nós temos uma possibilidade, muitas das coisas ainda não descobertas, né? Estava até recebendo até uma palestra do pessoal da Centroflora, eles apresentando todos os potenciais fitoterápicos, tanto de geração de dinheiro, de riqueza mesmo, como soluções fitoterápicas para tratamento de glaucoma, tratamento de artrite, tem uma série de utilizações muito alto potencial mesmo. Que o Brasil explora mal isso ainda. Algumas empresas farmacêuticas mais dedicadas, né, até para desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento. Outras simplesmente ignorando. Então, tem muito... E quando você fala em remédio, quando você fala em princípios ativos, quando você fala em moléculas, você tem sempre falando de alguma coisa, de algumas gramas que valem milhares de... Né? Isso, vamos lá falar, inclusive, por exemplo, veneno de cobra ou de aranhas, princípios ativos que são usados aí, valiosíssimos, né? De alto valor agregado. Entendi. Eu ia te perguntar se existe um potencial não explorado, então realmente existe, né? O que eu consegui achar aqui nas minhas pesquisas é que, por exemplo, o Google ele já está pesquisando armazenamento de dados de DNA. Alguns laboratórios americanos estão replicando células de carne para consumo, e aí o senhor até já mencionou isso, né? A gente está falando na carne produzida em laboratório, que é praticamente igual à carne de boi, de pasto. Tem várias empresas de biologia sintética criando novos seres para desempenhar funções específicas, e aí a gente está falando em bactérias, inclusive para controle de pragas na agricultura. Mas a gente aqui no Brasil continua falando de bioeconomia,
bioeconomia numa estratégia de agricultura orgânica. Será que a gente não teria que evoluir um pouco mais para a tecnologia? Mas não, é que a gente, na verdade, a gente é mais ignorante do que. Quando é economicamente viável, a coisa avança demais. Uhum, Inoculantes também era uma coisa que eu desconhecia. São bactérias que são agregadas na hora que você vai semear soja ou algodão, tá certo? Algumas culturas como milho, em que em vez de você usar fertilizantes de origem fósforo, minerais, vamos dizer assim, né? NPK, em uhum, vez de você ficar entrando com isso fisicamente na terra para poder fertilizar, você pode usar um inoculante que vai junto com a semente. E esse inoculante é uma bactéria que captura o nitrogênio via a operação toda, vamos dizer, o estado todo, eu não vou saber dizer, mas ele vai tirando o nitrogênio do ar para poder uhum, ir fertilizando aquela cultura. Ou seja, uma bactéria. A mesma coisa acontece com fósforo, a mesma coisa. Né? uhum. Então, dessa forma, a gente consegue usar de forma muito natural, mas em grande escala. A soja brasileira mesmo, toda está usando inoculante. É muito menos impacto químico, muito menos dependência química de origem fósforo para poder fazer essas fertilizações. Então, a gente está avançando nesse sentido. Tem outras formas de fazer isso. É que a gente muitas vezes não conhece, porque talvez não esteja no campo, não esteja acontecendo. Mas a mesma apresentação que foi feita na última sexta-feira, inclusive estava o nosso vice-presidente, o Hamilton Mourão, o general Hamilton Mourão, sobre proteína alternativa. Era algo que eu achava distante e está avançando violentamente. O Brasil percebeu a oportunidade disso e assim, as grandes empresas de proteína animal aqui no Brasil já estão produzindo também produtos com proteína vegetal para poder Uhum. fazer hambúrguer de alguma proteína sintética aí, tá certo? Isso é De bastante forma a poder. interessante, né? Porque a Eu gente não sabia consegue, a disso, gente não. encontra já esses hambúrgueres vegetais na prateleira do mercado. Mas eu confesso que eu mesma tenho dificuldade em migrar para esse consumo. E aí eu vou trazer um pouco mais para a nossa realidade. Por exemplo, abastecer o carro com etanol, que a gente acabaria, de certa forma, incentivando o consumo de álcool de biomassa de segunda geração e tudo mais. A gente está acostumado a fazer aquela continha dos 70%. Se o álcool está mais de 70% do valor da gasolina, eu vou para a gasolina. Como incentivar o consumidor a migrar para essas novas tecnologias de baixo carbono e mais sustentáveis e para que a gente vá rumo a esse caminho aí? Então, eu estava falando numa das lives com o pessoal, acho que é já sei, Universidade de Cidade de Goiás. Muito Foi interessante uma ótima live. E aquela, eu tinha, assisti. então, e tinha lá aquela pessoa que morava na Suécia, lá não vou lembrar o nome dele agora, Peri. Também não lembro. E ele falando que na Suíça, você, cliente, né, você consumidor, tem 3 opções de contratação de energia elétrica. De origem fóssil, carvão, petróleo, que seja, de uma origem elétrica, vamos dizer, hidráulica, hidroelétricas, e Uhum, uma totalmente renovável, limpa, que seria eólica, seria solar, que seria mais cara. A terceira seria mais cara. E aí uhum. o consumidor decide o que eu quero pagar. Quero pagar mais barata, quero limpa. E eles observaram que o consumidor suíço, que não é nenhum ignorante, tá certo? Que tem dinheiro, ele não compra mais cara. Ele compra a intermediária para a mais suja. Ele fica naquele meio lá, tá certo? Então o que acaba acontecendo? A gente não pode usar a sua parte e comprar tudo mais caro para poder ter tudo orgânico ou limpo, mas isso não vai acontecer. Uhum, Né? O que vai acontecer é o ganho de escala, com maior oferta de tecnologias que estão avançando muito, como a solar. O Brasil avança muito na solar e uhum, muito na eólica. Impressionante que nós estamos crescendo com a nossa matriz. O Brasil tem uma das matrizes mais limpas do mundo, tá certo? Para poder uhum.
E aí você vai baixando o preço e você vai conseguindo. Eu não sou do tipo que acha salutar fazer incentivos ou subsídios tributários para fontes limpas. Eu sou da linha que acho que tem que cobrar todo mundo igual e, eventualmente, uma matriz muito suja que pague pelo prejuízo que ela provoca ao planeta Terra. Tá certo? Como acontece na Europa, em que você tem que pagar imposto sobre embalagem, você tem que pagar imposto sobre emissão de carbono, você tem que obrigatoriamente tirar carros de circulação que poluem muito. Lá você tem uma inspeção veicular, meu amigo. Não deu, não passou, não passou, tchau. Joga o E carro aqui é no o lixo. contrário, né? O carro vai ficando mais velho, ele deixa de pagar o imposto e O IPVA. causa todo esse. Tem uma diferença entre carro de colecionador, né? Que é um carro histórico, mais aí faz algum sentido, mas não é um carro também que fica andando na rua poluindo, e literalmente um carro velho que é assim, uma usina de emissão de carbono e de sujeira, de poluição na Terra, né? E Isso nós não queremos mesmo. a nossa frota rodoviária, ela também é muito antiga, né? Também, se a gente for olhar para isso, a gente tem caminhões que poluem demais e que estão ali, Tem. né? O tempo todo. Mas temos que tomar cuidado também, porque não adianta querer vir com padrões europeus num país pobre, senão a gente vai ser mais elitista ainda. Então nós temos que Agora, o senhor ter um falou que o equilíbrio, né? caminho, o senhor falou que o caminho ele está no ganho de escala e não na concessão de benefícios e a gente conclui realmente que a população vai acabar consumindo aquilo que for mais barato. Como é que a gente pode gerar políticas públicas para garantir esse ganho de escala se a gente não fizer a dedução fiscal? Redução fiscal, vamos dizer. Então, mas eu acho o seguinte, quando começa a fazer muito subsídio, alguém paga essa conta, né? E invariavelmente, então é melhor assim, cobrar todo mundo igual, e aí sim, fazer o que nós chamamos de imposto seletivo ou de externalidades negativas, ir lá e ir cobrando mais para quem usa uma coisa pior, né? Uma coisa mais poluidora. E isso transforma naturalmente a bioeconomia ou as fontes limpas mais atraentes, mais interessantes. Então tem que tomar só cuidado e não achar, não, tira todo o imposto do imposto. E aí você acaba, quando tira imposto de um lado, alguém outro vai pagar essa conta. Tá certo? Então é um pouco diferente a nossa visão aí. Tá? Falando em conta, como é que o senhor vê a remuneração pela inovação? Eu digo isso na questão dos royalties, na questão do pagamento de propriedade industrial e intelectual. Como é que a gente incentiva que a inovação realmente aconteça e como que o senhor vê esse pagamento? Eu diria que se o Estado não atrapalhar, já ajuda muito. Nesse momento, a inovação, quem mais vai atrapalhar a inovação no Brasil é o próprio Estado brasileiro. Havia toda uma contaminação ideológica dizendo que a gente não tem que ficar desenvolvendo, pesquisando os princípios ativos brasileiros para que os europeus não roubem da gente os nossos conhecimentos. E aí o que simplesmente a gente enfiava a cabeça dentro da terra como um avestruz, achando que ninguém, e assim, não querendo olhar a realidade. Então não adianta, nós temos que ter um INPI muito ativo, o CEGEM, que é o Centro de... como é que chama, né? Centro de Pesquisa Genética, na verdade, é Centro de Classificação Genética, tem um nome aí que eu sempre me esqueço. Que tem que ser muito mais ágil, que tem que parar com essas ideias ideológicas. Você tá agora voltou. Ficou preto e aí voltou. Não, que alguém entrou uma ligação aqui, eu tive que desligar. Ah, entendi. Então vamos lá. Você estava falando do CGEM mais ágil e acabar com a ideologia. Mais ágil, para deixar mais pesquisadores poderem pesquisar, a gente poder abrir isso, ficar sem preconceitos, sabe? E aí dessa forma a gente poder, de novo, o Estado não atrapalhando e não sendo o freio do desenvolvimento brasileiro. Isso é claríssimo no Brasil.
Para você aprovar uma coisa na Anvisa é uma loucura no Brasil. É uma canseira, uma coisa assim muito, muito difícil. Eu acho que além da questão ideológica, eu acho que hoje tem uma questão burocrática muito pesada, né? Os processos são muito Mas que foi criada por isso, né? Quando você, para não falar não, você cria um processo burocrático enorme, de modo que você nunca fala não. Ah, mas isso, falta aquilo. Fica parecendo que a entidade burocrata, o Estado, é que está dificultando. Quando, na verdade, alguém criou isso para justamente as coisas não andarem, né? E mesmo porque ninguém se dispõe a derrubar tudo isso, né? É muito complicado. Eu trabalhei por anos com defensivos agrícolas e os defensivos, por lei, eles teriam 120 dias para serem aprovados e atualmente eles levam de 8 a 10 anos um produto novo para ser aprovado. Então, E a gente tem que reconhecer que a não, e Anvisa aí quando melhorou libera, muito. e aí quando libera, escuta umas bobagens do pessoal dizendo assim, o Brasil liberou um monte de agrotóxico. Aí eu falo assim, meu amigo, eles estão substituindo aqueles ruins que precisavam, pouco eficientes e que poluíam muito mais por coisas muito mais precisas, muito mais avançadas e que vai ter que usar muito menos, tá certo? Então ainda E que está bem que lá na liberou. fila, ó. Né? E que está lá na fila. E, inclusive, a fila acaba gerando com que as empresas entrem com mais pedidos, porque elas têm que guardar lugar na fila e tudo mais. Mas a gente tem que reconhecer que nesses últimos 2, 3 anos a Anvisa melhorou infinitamente os processos. Ela está muito mais ágil, ela está se preocupando em fazer análise por analogia, tudo mais. Mas ainda assim o Que processo bom. é tão pesado e a fila é tão grande, o passivo é tão grande, que até resolver o problema vai muito Isso é tempo. uma, isso é uma fila de oportunidades perdidas, a verdade é essa. Eu lembro de fábrica de remédios que eu fiz, que eu faço piso para fábricas, que a fábrica ficou pronta 1 ano e meio e não conseguia as Operar. aprovações. Eu também não fui ver lá, eu não fui ver o processo deles também, não vou ficar. Mas era isso. Uhum. Não, e tinha coisas absurdas que agora resolveram, mas, por exemplo, quando você precisava fazer uma prova do produto, né? Uma partida do produto para fazer os testes para mandar para a Anvisa. E aí você fazia, você botava a fábrica para operar, fazia e depois esperava 3 anos para liberar. Então você ficava com aquele maquinário todo ocioso, Todo investido, tudo exatamente isso, exatamente isso. Quer esperando dizer, envelhecer, né? milhões investidos em equipamento e instalações e que não podia produzir. Aí vamos fabricar na China, que é mais fácil, né? A gente só perde. Bom, voltando então para a bioeconomia, na frente parlamentar mista para a inovação da bioeconomia, como é que os deputados estão trabalhando para alavancar esse potencial brasileiro? Olha, a gente tem duas frentes lá. A primeira é simplesmente fazer bons audiências, bons encontros, café da manhã e tal, para poder apresentar o conteúdo, que não é acessível a muita gente não conhece todo o potencial. Então, ela tem uma missão quase que de divulgação, tá certo? O outro ponto que nós estamos até, mas isso está mais incipiente, que até estou falando com o Thiago, é de a gente começar a trabalhar junto com o Ministério do Meio Ambiente para poder ver o que a gente pode fazer de fato, ações ou, sei lá, desenvolvimentos, projetos de lei para poder destravar a bioeconomia. Ou seja, uma coisa é uma coisa mais de apresentação, de marketing, e outra que ainda não está em funcionamento, mas que eu já estou conversando com o Ministério do Meio Ambiente para a gente poder começar a fazer novas ações que entreguem resultados. Bacana. Vamos falar então agora um pouquinho da questão, ainda na exploração da bioeconomia, a gente vê muitas novas tecnologias que aparecem no Brasil e justamente por causa dessa demora, dessa burocracia, elas acabam ficando obsoletas. E a gente pode fazer esse paralelo com o pré-sal, né? Que
esse risco na bioeconomia? Travou? Não, o meu não travou. O teu que tá falhando É, bastante. Para mim, pelo menos. Não sei pro. deixa. Tá no processo de dormir aqui. Não sei para os outros. Melhorou um pouco. A imagem ainda tá turva, o som melhorou. Não, tá ruim. Tá bem ruim agora. Tá ruim? Oi, oi, oi. Eu não consigo mudar de rio. Vou fazer mais uma tentativa. Como é que tá? Agora tá melhor. Tá melhor? Então vamos. Acho que sim. Vamos lá. Então vamos lá. Estava falando do pré-sal. O pré-sal ele apareceu como uma grande oportunidade de desenvolvimento do país, mas se criaram tantas dificuldades para exploração, para cobrança de royalties, para distribuição de receita, tudo mais, que ele acabou se tornando inviável no curto prazo. Pelo menos essa promessa ficou inviável no curto prazo. A gente corre o risco de acontecer a mesma coisa com a bioeconomia? Eu acho que não, mas só lembrando que o pré-sal, na verdade, houve um excesso de expectativa. Aí saiu todo mundo loucamente fazendo um monte de construção de infraestrutura, empresas, Lupatec, Sete Brasil e tudo mais. E aí, quando foram ver o que ia conseguir realmente entregar de fato, era diferente, né? E aí saiu quebrando um monte de gente aí também, deu crise para tudo enquanto é lado aí. Em 2008, tudo mais, o consumo de petróleo caiu, agora mesmo com a descoberta do xisto e o desenvolvimento da indústria do xisto, o shale gas, né, nos Estados Unidos também, o preço do petróleo caiu e que acaba inviabilizando muita coisa. Você Uhum. acaba não saindo investindo loucamente em alguma coisa que talvez não tenha toda essa pujança, né? No caso da bioeconomia, o Brasil é a Arábia Saudita, né? Então a gente tem uma bioeconomia aqui, vamos dizer, a biomassa, princípios ativos, tudo mais, em abundância e muito fáceis, barato, muito mais barato do que outros países. Então ele tem que saber usar isso. De novo, né? Com o petróleo muito baixo, na faixa dos $40 o barril e tudo mais, isso é uma Uhum. ameaça à bioeconomia. Porque, de novo, tem que ser economicamente sustentável. Não dá para contar só com a boa vontade das pessoas de querer pagar mais para poder deixar o planeta mais limpo. Ainda mais um Uhum. país, um planeta que ainda tem muita miséria, que tem muita pobreza e que é multiplicador de problemas no meio ambiente. Então, que vai ter aquela euforia que houve no pré-sal, tudo mais, eu não acho que vai ter aquela corrida. Primeiro porque está muito em mão da iniciativa privada. Na bioeconomia você não tem uma Biobras aí, tá certo? Você não tem uma empresa estatal que domina tudo. É a iniciativa privada que Uhum. investe nisso. E aí nós estamos falando de Braskem, nós estamos falando de Raízen, nós estamos falando série de empresas aí, Dreyfus, tudo mais, empresas que Novozymes, tudo mais,
Uhum. que elas vão produzir conforme o retorno do capital. Ninguém vai sair que nem um louco montando empresa como uma Sete Brasil baseado numa promessa. As pessoas são Uhum. mais pé no chão. Então, eu não vejo. Eu acho que avança a bioeconomia, sempre vai avançar porque ela é a natureza, é o caminho natural da inovação. Principalmente remédios e princípio ativo para cosméticos. Isso sempre vai ter, porque o ser humano compra isso e precisa disso, tá certo? Agora, já biocombustíveis, pode ser, vai sempre ter uma influência muito grande do que como é que está a cotação do petróleo. Agora, é importante o Uhum. Brasil ter domínio dessas tecnologias, como teve do álcool. A gente exportou a tecnologia do álcool, porque a gente era muito competente nessa área. Bacana. Agora, já transitando para um outro assunto, mas só para fechar esse, como que a reforma tributária pode influenciar nesse processo de estimulação da bioeconomia? Olha, ela pode ajudar em muitas coisas. Primeiro, hoje no Brasil nós temos algumas distorções muito grandes, que é, por exemplo, tributar investimentos. No Brasil, para você montar uma refinaria, você paga imposto antes da refinaria começar a produzir. E isso não faz sentido. A reforma tributária resolve isso. A reforma tributária também, ela tira toda uma quantidade de horas que são calculadas para poder você cumprir as obrigações acessórias. Ela para de fazer você ficar pagando um tributo antes de receber alguma coisa. Quer dizer, ela melhora muito o ambiente de negócios, né? Ela quer demais o sistema tributário brasileiro. Então você cria ambiente de reindustrialização. O Brasil está desindustrializando porque ele não é competitivo com nada em função da quantidade de tributos cumulativos que vão parando na cadeia. Portanto, a reforma tributária pode ajudar a economia como um todo, muito. E quem vai sair ganhando também é a bioeconomia. Mas ela não é uma reforma específica para um setor, para o setor da bioeconomia, ou o setor da saúde, sei lá. Não é por setor. Ela é para o Brasil, para a economia como um todo. E é possível colocar ainda nessa reforma tributária alguma coisa dessa tributação da energia suja, por exemplo? Ou Ela seria pode numa vir. próxima? Não, ela pode vir no imposto seletivo. O imposto Uhum. seletivo, hoje, ele já é para, por exemplo, álcool, tabaco, mas ele pode ser para carbono, ele pode ser para açúcar, ele pode ser para sódio, pode ser muita coisa que a gente. O consumo, se bem que eu não sei se diminui muito o consumo, no caso de combustível, com certeza diminui o consumo, porque você tem uma opção muito Uhum. boa. Mas no caso de cigarro, você não troca cigarro por chiclete, tá certo? Então, né, você vai tributar mais o tabaco que você vai aumentar o consumo de chiclete. Mas Uhum. no caso da gasolina e do álcool, sim. Se você tributar mais a gasolina, a pessoa vai pro álcool mesmo e pronto, acabou. Tá certo? Sim. O Jaime aqui, que é o professor lá da FEI, que disse que deu aula, talvez tenha sido seu professor, ele pergunta sobre e o imposto sobre o carbono, o carbon tax. Não, porque eu entrei na FEI em 88 e pelo jeito ele já tinha saído. Parece que sim, 79, né? Mas o que ele perguntou de carbon tax? Sobre o imposto sobre carbono, se é possível Então, entrar na é reforma. possível, é possível, é possível. É possível sim. E é possível o seguinte, pode até não entrar agora, mas ele pode ficar como um dispositivo lá dentro, que quando a sociedade fala assim, não, vamos cobrar mais da gasolina, que eu acho que vai cobrar mesmo, e do diesel Uhum. de origem fóssil, vai lá e cobra mais e pronto. Tá certo? Morre assunto. A gente Mas também precisa olhar um pouquinho para a estrutura brasileira de transporte, né? Porque como a gente está nessa matriz rodoviária muito forte, começar a tributar o combustível, a gente pode gerar uma inflação muito grande também, né? pode. Mas pode sim, não digo inflação, porque a inflação no fundo é quando você não tem noção dos valores das coisas, e aí você começa a criar uma escala, né? Nesse caso do diesel, se os motoristas conseguirem ter previsibilidade e repassar isso para o preço final,
a gente não tem tanto problema. O problema é realmente quando o motorista acaba tendo que absorver o custo disso, que é o que aconteceu na greve dos caminhoneiros, quando o preço do diesel ficava flutuando demais. Uhum. E como é que está a reforma tributária? Ela está na fase de audiências públicas, a gente deve acabar essas audiências mais 1 ou 2 semanas, e aí o relatório deve ser apresentado pelo relator Aguinaldo Ribeiro. Com o relatório em mãos, a gente deve avançar. Deve ser um relatório que vai criar um IVA brasileiro, bem amplo, importante, uma verdadeira revolução no sentido de botar o Brasil em pé de igualdade com as melhores economias do mundo. Ele não é um tributo revolucionário, porque ele é um tributo muito consolidado no mundo, mas muito inteligente. Ele tributa apenas a geração de riqueza, o valor agregado. Ele não fica tributando o simples faturamento ou a movimentação financeira. Existe uma expectativa de votação? De aprovar esse projeto, eu entendo que até o final do ano a gente deve. Nós temos que ver como é que vai ser. Eu não sei se o Aguinaldo vai apresentar tudo de uma vez só ou não. Tá certo? Ótimo. Bom, deputado, eu acho que Mas era eu isso. Nosso espero que roteiro seja era esse ano super ainda. longo. Nós também. Nós também. Que até passar pelo Senado. Né? Mas a Câmara, com certeza, eu acho que deve avançar, sim. Tá? Bacana. Tem Queria espaço para agradecer isso. muito, senhor. Pedir desculpas pelos problemas de conexão. O nosso roteiro era longo, mas nós cobrimos tudo. Quem tem que pedir desculpa é Contar... a NET, é a Claro, sei lá. É isso, é isso. Bom, melhoraremos. Problemas da pandemia, eu acho que esse horário também é muito mais concorrido, sinal. Mas a nossa live ela vai diretamente para o IGTV agora e no final do dia ela vai estar disponível no canal da Think Brasil. E eu agradeço muito e conto com a presença de todos que estavam aqui para as próximas. A gente faz lives normalmente às segundas e quintas e temos convidados tão ilustres quanto o deputado aqui. É muito bom ter contado com a sua presença. Obrigada. Agradeço muito o convite e fico sempre à disposição. Bom ter mais. Legal. Agradeço. E tudo volte ao normal o mais rápido possível. Combinado. Deixa passar essa pandemia aí, a gente faz. É isso. Um abraço, deputado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.